Olá, gente. Estamos criando aí os nossos passeios turísticos em Nazaré do Pico. Você pode ir em Nazaré do Pico, fica no Alto Sertão do Pajeú de São Francisco, e nós estamos promovendo os passeios para que vocês conheçam a história da nossa vila de Nazaré do Pico. Vocês poderão fazer os pacotes em várias modalidades. Vocês poderão conhecer a vila, o casario, os lugares onde as pessoas residiram, os combatentes do cangaceiro Lampião e dos seus sequazes. Vocês poderão conhecer casa por casa dos nazarenos que viveram naquela época, as casas estão todas preservadas. Vocês poderão fazer também os passeios fora da vila e encontrar lugares como, por exemplo, onde houve os confrontos do Virgulino com os nazarenos. Vocês poderão também ir até o Enforcado, é um lugar muito interessante, e lá vocês vão conhecer a história de uma pessoa que chamaram de O Penitente, porque naquela época do cangaço, muita gente tinha, assim, ficava com problemas, né? Porque era muito confronto. Virgulino assassinava muitas famílias, muitas pessoas, e esse penitente, ele vai tornar-se uma pessoa que ele vai ser também, pedir a proteção e dar proteção. Ele torna-se um rezador, né? E as pessoas iam para o lugar chamado Enforcado, e lá vocês vão encontrar ainda os escombros da casa dele, que ele viveu. Ele deixou, inclusive, filha, certo? As pessoas da família dele moram lá nesse lugar. E esse penitente, ele se concentrava, assim, era, digamos, um tipo Padre Cícero, onde as pessoas iam buscar, junto a esse penitente, iam buscar conforto espiritual. E ele adivinhava muita coisa, né? E então as pessoas saíam satisfeitas e felizes desse lugar. Por quê? Porque ele via e previa o que ia acontecer. Seria uma espécie de profeta, né? Mas falemos também sobre outros lugares que vocês podem encontrar também. As Baixas, né? Que foi onde houve confronto entre o Virgulino e sequazes e também os nazarenos, em especial Manuel Neto, né? Tenente Coronel Manuel Neto. Vocês poderão conhecer o museu que temos lá em Nazaré. Vocês podem conhecer também, temos o memorial. Temos também na pousada Manuel Neto, onde você pode até ficar, hospedar-se. Você pode também ver as roupas que pertenceram a Manuel Neto, o cap e as insígnias dele. Então, Nazaré é um lugar riquíssimo, inclusive também, como ali tudo era uma região, e ainda hoje praticamente permanece a mesma coisa, uma região que é de muitas fazendas. Cada fazenda daquela tem o seu cemitério e tem as pessoas que foram sacrificadas, enterradas naqueles lugares. Então, os cemitérios de Nazaré também são fonte de história para você conhecer, você saber quem foi aquele que foi sacrificado, né? Ou por Lampião ou por algum dos seus sequazes, ou então porque também morreu depois de viver muito. Né? Vocês poderão conhecer também a Fazenda São Miguel. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem um pacote turístico, certo? Que vocês vão definir como é que vocês vão querer. Tem as modalidades, tá? E nesses pacotes turísticos você pode conhecer também a própria cidade de Floresta do Navio, que tem um batalhão que foi tombado pelo Estado. Tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário.
onde casaram-se os pais do Virgulino. Tem a casa de Teófanes Torres Ferraz, que foi ele que perseguiu também o Virgulino e também foi ele que prendeu o cangaceiro, que até foi antes do Virgulino, né, que antecedeu o Virgulino, que foi o cangaceiro Antônio Silvino. Né. Temos também lugares como a Casa do Boiadeiro, temos digamos assim, a Assembleia, onde tem todas as pessoas que já foram prefeitos e prefeitas, porque houve prefeitos e agora temos prefeitas também no município, né, de Floresta do Navio. Temos a Pedra do Navio. Gente, é uma riqueza muito grande. Também esquecendo que em Nazaré temos a Casa do Mel e atualmente está sendo implantado um lugar lá junto da Casa do Mel, onde vai haver um estudo sobre as flores, as plantas de lá, que as abelhas, que são inúmeros, a gente pensa às vezes, existe só uma pouca quantidade de abelha assim, digamos assim, de tipo de abelha, né? Mas existem inúmeros tipos de abelha e cada uma produz um mel diferente, né? Sobre o mel, depende muito das plantas, das flores que elas vão colher, o pólen, né? Cada mel tem um sabor diferente, tem uma cor diferenciada também, e estão fazendo um estudo sobre essas abelhas que temos lá no sertão, em especial em Nazaré, fica bem perto, dá para você ir. Bom, temos também, para vocês terem uma ideia, que vocês não vão perder um minuto, porque vocês vão conhecer também a casa de Jacosa, que foi a avó do Virgulino, que criou o Virgulino, né? Ela estava viúva, recém-viúva, a filha dela foi lá e deu à luz ao Virgulino Lampião, rei do cangaço, e ficou com esse garoto, fazendo companhia, porque ela estava recém-viúva e foi tirar o luto do filho. Daí surgem outras histórias, que eu já fiz outro estudo também referente a isso, que o Virgulino, ele deve ter, ele era um psicopata, mas também, ele já nasceu psicopata, mas também ajudou muito essa questão dele banalizar a vida das pessoas, o sangue, dele querer ver pessoas mortas. Por quê? Porque ele foi criado pela avó e a avó ela era parteira e certamente levava o Virgulino não para assistir os partos, mas ele escutava muito gemido, muita dor, criança chorando, criança saindo morta daquelas casas que sequer tinham portas, né? E então, tudo isso eu vou estudando e nós temos muita história para mostrar para vocês, né? Sim, vocês vão conhecer também a casa do Major Nogueira, que foi um dos que foi morto por Lampião. Ele tocou fogo também na casa do Major Nogueira. Tem lá, a casa tem as torneiras vocês vão conhecer, saber o que é torneira lá. Não é torneira de abrir água não, tá, gente? É outra coisa diferente, tá? E Marrael vai falar tudo isso para vocês. Cada pacote que vocês fizerem, né? Tem a igrejinha de Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Saúde, que é a nossa padroeira, né? E essa história do cangaço também eu vou até tempos anteriores, porque parece que é uma coisa que é cíclica, que ocorre sempre. Inclusive estamos vivendo atualmente um cangaço, né? A gente está sabendo aí dessa interferência aí de governo, de Elon Musk, tudo a gente vai observando. E por que isso ocorre? É uma coisa cíclica, né? Então, vez por outra, aparece um psicopata, aparece uma pessoa que vai trazer transtorno à sociedade e que isso é muito perigoso e que entra na história, como o Virgulino entrou, né? Mas é muita coisa para você conhecer lá em Nazaré. Vai lá, tem gente que faz aboio, tem a dança do pessoal do Posto Negro, que é uma dança linda e maravilhosa. Vai lá em Nazaré do Pico. Estamos aguardando por vocês.